Muito bem, irmãos. Então vamos partilhar uma palavra hoje. E nós queremos ouvir a voz de Deus esta manhã. Se você ouvir a voz do pastor Luiz, não será muito abençoado. Talvez vai guardar alguma coisa no coração do que eu tenha falado. Mas se você ouvir a voz do Senhor esta manhã, então a sua vida vai ser transformada. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Deus usa instrumentos fracos, como eu e você. Nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Nós somos como uma enxada que Deus pega para capinar, mas é Ele que capina. A glória é sempre do agricultor e não da enxada, né? A glória é sempre do Senhor que montou no jumento e não do jumento que levou o Senhor, né? Então a gente sempre entender isso é muito, muito, muito importante, para que o nosso coração não se fixe na vida de pessoas, mas se fixe no Senhor e na sua palavra todos os dias da nossa vida. E todos nós queremos ser instrumentos dele para a edificação do reino de Deus, né? Então saudamos a todos aqui e também aqueles que nos veem e ouvem pela internet. Sejam todos bem-vindos a este momento. Convido você para abrir em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, o versículo 8. Você que já está há mais tempo conosco na igreja, quem é novo na caminhada do reino, ainda não conhece muito esse versículo talvez, mas quem já tem uma caminhada com o Senhor já de mais tempo, não só conhece o versículo, como sabe de cor. Não é verdade? Porque lá está escrito: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e por todo os confins da terra. Essa é a palavra que nós queremos meditar com você esta manhã. Eu tenho sempre recebido palavras de Deus, que eu procuro julgar e entender como palavras de Deus para a minha vida, para o ministério, para nós como igreja. E sempre eu tenho pedido a Deus direção com respeito a todas as coisas que dizem respeito à minha vida, à vida da igreja, à vida de minha família. Isso tem sido uma constante ao longo de toda a minha jornada como crente. E alguns dias atrás, uma irmã veio conversar comigo, dizendo do sentimento dela com respeito ao que nós podemos viver e experimentar de Deus aqui na vida da igreja. E eu gostei muito do que eu ouvi, porque foi uma confirmação do que eu vinha orando e meditando ao Senhor e buscando dele para a minha vida e para a nossa vida de um modo geral. Então, todas as coisas que a gente deve receber como profecia ou como palavra de alguém, que vem para a nossa vida, que vem como direção para a gente, ela sempre deve ser uma confirmação de algo que Deus está trabalhando no coração da gente. Sempre deve ser dessa forma, né? Eu creio que a palavra profética no Novo Testamento, ela é dada, quando ela é dada para a igreja, não no sentido de revelação da vida da pessoa, né? Mas quando ela é dada como direção da parte de Deus, ela deve vir sempre como confirmação de uma realidade que Deus está querendo trabalhar, fazer, trazer, como confirmação de algo que a igreja, as pessoas da igreja, a liderança da igreja ou a própria pessoa está vivendo. Isso para mim é um critério muito importante, porque se alguém dá uma palavra profética para mim, com a qual eu não estou lidando, não estou pensando, não me passou pela cabeça, é algo completamente estranho àquilo que eu estou vivendo, eu ponho ela na prateleira. Eu deixo lá, digo ao Senhor, se isso veio da tua parte, isso há de se concretizar, acontecer, esse tempo vai chegar. Do contrário, eu a utilizo, se eu estou meditando e refletindo. E essa palavra veio
veio nesse tempo meu de meditação, de reflexão sobre isso, e eu quero, junto com os demais pastores, trabalharmos espiritualmente alguns conteúdos importantes para a nossa jornada cristã. E um deles é a pessoa, a obra, a participação, a vida do Espírito Santo na igreja e na vida da gente. E eu queria começar a recapitular, relembrar estas coisas de Deus para a nossa vida. A Igreja Fonte de Vida, ela surgiu lá no passado como um mover do Espírito Santo. Quando a gente aprendeu a se mover na direção do Senhor. E nós queremos permanecer nisso. Nós estamos vivendo isso e queremos permanecer nisso e mais intensamente viver esta realidade na nossa vida. E para tanto, irmãos, eu quero então recapitular alguns conceitos, alguns conteúdos, alguns valores importantes para a gente não se perder naquilo que eu gostaria de compartilhar aqui, tá ok? Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa definir novamente, para deixar bem claro para nós, o que é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? A Bíblia diz, na carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, que o Pai, o nosso Deus e Pai, exercitou todo o seu poder para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder dele e da sua palavra. A Bíblia diz que nós somos sustentados para a eternidade por meio do poder de Deus. E a Bíblia, ao longo de toda a história, você vai perceber que Deus tem a intenção, é intencional, Deus tem o propósito de, ao longo da história, manifestar o seu poder na terra. Até mesmo lá no Egito, quando a Bíblia fala sobre o endurecimento do coração de Faraó, fala que Deus endureceu o coração dele porque queria manifestar o seu poder para julgar o Egito e salvar e libertar o seu povo da escravidão. Você vai ver lá e vai chegar no livro de Apocalipse e vai encontrar novamente Deus dizendo que por meio da igreja e do propósito eterno estabelecido por Ele, Ele exercita o seu poder para julgar as nações e encerrar a história do mundo e começar uma nova história. Então o poder de Deus, ele é decisivo na história de tudo e na história de todos. O que é o poder de Deus? Difícil definir, né? Mas eu iria tentar numa frase. Eu ia dizer assim: poder de Deus é a capacidade, é uma coisa muito frágil, né? Dizer isso, mas é a capacidade de Deus de fazer o que Ele quer. Poder é a capacidade de se fazer o que se quer. Poder de Deus é a capacidade que Deus tem de fazer o que Ele quer. Deus quer fazer desaparecer essa igreja aqui, sumir com todos nós dentro. Se Ele quiser fazer isso, Ele faz. Ele tem poder para fazer isso. Ele quer matar você hoje. Você está cheio de saúde, tranquilo, perfeito, e hoje Ele quer dar fim na sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Ele quer fazer você flutuar aqui. Ele tem poder para fazer isso.
Ele quer colocar fulano ou Beltrano como prefeito de Montemor, né? Ele tem poder para fazer isso. Ele pode fazer qualquer coisa. E que ele acabar com o universo hoje. Ele tem poder para fazer isso. Ele quer enfermar alguém e deixar alguém cheio de chagas e de enfermidades. Agora, ou a qualquer momento. Ele pode fazer isso a hora que ele quiser, porque ele tem poder. Ele pode curar qualquer pessoa a hora que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, porque ele tem poder para fazer isso. Ele quer deixar que um espírito maligno da parte do diabo, um demônio, tome conta de uma cidade, de um país, de uma nação. Se ele quer, ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Ele quer limpar uma nação, um bairro, uma cidade, a vida de alguém, tirar um demônio dali. Ele tem poder para fazer isso, quando, como e onde quiser. Aleluia. Ele quer mandar você para o inferno. Ele tem poder para fazer isso. Ele quer mandar você para a salvação. Ele tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Isso é poder. Eu tenho condições em minhas mãos, diz Deus, para fazer o que eu quiser. Na teologia se chama isso de soberania de Deus. Deus tem poder. É a capacidade, são as condições de fazer, de realizar, de executar absolutamente tudo que decidir fazer. Não há nada impossível a Deus. Nada. Nem no tempo, nem no espaço, em nada. Em nada. Por que o pastor está insistindo em dizer isso? Porque eu quero provocar dentro de você uma pergunta que eu já devo ter provocado. E daí? É a pergunta que eu quis provocar dentro de você. Se você está me acompanhando o raciocínio, você vai perguntar: mas se ele pode tudo isso e tem poder para tudo isso, por que tanta coisa não acontece se ele pode? Deus poderia acabar com as guerras? Sim, claro. Deus pode impedir que as nações se levantem umas contra as outras? Sim, pode. Tem poder para isso? De sobra. De sobra. Se Deus quiser, Ele pode mudar hoje a minha história, a história da minha família, a minha própria história. Se Deus quer fazer isso hoje, Ele pode fazer hoje. Pode. Ele tem poder para isso? Tem. Esse é o poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Esse é o poder de Deus, irmão. Esse é o poder de Deus. Que está dito aqui em Atos 1:8. E recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você entende o que esse versículo está dizendo? Você já parou para pensar sobre o que esse versículo está dizendo? Que esse poder do qual eu acabei de falar, e que a Bíblia testemunha da primeira à última página, este poder, este único e exclusivo poder que eu acabei de descrever de maneira muito precária, simples, infantil até, esse poder para realizar todas as coisas, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus colocou sobre a igreja dele. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós não entendemos isso. Precisamos entender essas coisas. Quando um pai em Lucas 18, desesperado com a situação do seu filho que se jogava no fogo, na água para se matar, possuído por um demônio, tendo pedido para os apóstolos expulsarem aquele demônio, e eles não conseguiram, ele se volta para Jesus e diz: se podes, me ajuda. Dizendo de outra maneira, se tens poder para fazer alguma coisa pelo meu filho, faz. E Jesus responde para ele: se podes. Se podes. Como assim, se podes? Como assim, meu filho? Diria ele para ele: se podes. Como é que ele continua a frase? Tudo é possível ao que crê. Já brinquei isso outras vezes, não preciso brincar hoje de novo, né? Quando a gente estuda o grego, a palavra tudo ali, nesse caso, tudo é tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. Você crê que Jesus daria para nós uma tarefa, chamaria a nós para um compromisso, chamaria a gente para um relacionamento que Ele mesmo não pudesse sustentar para nós? Você acha que Ele colocaria sobre nós um peso, um fardo, uma responsabilidade que não fosse possível de levar adiante? Porque quando a gente olha o encargo, quando a gente olha a tarefa, quando a gente olha o compromisso para o qual Ele nos chamou, nós olhamos para nós e dissemos: é impossível. Sim, é impossível. Você nunca vai dar conta da sua família. Os problemas que você vai viver na sua família sempre vão ser maiores que você. Você não vai dar conta nem da sua própria vida. As coisas que você vai viver, está vivendo na sua vida, e os conflitos e as situações com as quais você tem que lidar são maiores que você. As coisas que o pecado é capaz de fazer na vida de cada um de nós são maiores do que nós mesmos. Nós somos impotentes diante do que é posto diante da gente. Por isso Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é fantástico o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. É fantástico. Se eu e você conseguirmos colocar
algumas gotas dessa realidade no nosso espírito, o que ele está dizendo é extraordinário. Eu vou colocar em vocês a minha capacidade de realizar todas as coisas. O que eu sou capaz de fazer como Deus será posto sobre vocês como minha igreja. E em toda incapacidade, e em toda fragilidade, e em toda fraqueza de vocês, será posto o poder. O poder. O poder. O poder de fazer todas as coisas. Tudo, pastor. Tudo, irmão. O poder de transformar a morte em vida. O poder de transformar a tristeza em alegria. O poder de transformar o abatimento em levantamento. O poder de transformar a miséria em sucesso. O poder de tirar a opressão e trazer a paz. O poder de subjugar na vida, escute isso que vai ser dito aqui, o poder de subjugar na vida tudo que foi vencido na cruz. Tudo que foi posto na cruz é para ser trazido para a vida. Tudo que foi vencido na cruz é para ser vencido na vida. Tudo que foi trazido na cruz é para ser vivido na vida. E para isso Ele deu para a igreja o seu poder. Uau! Olhe para você, irmão. Olhe para você, irmão. Olhe para você. Sois deuses. Isso é heresia, pastor. Não é, irmão. Não é heresia. O Senhor Jesus diz a todos a quem foi dirigida a palavra dele e ali recebida, são tratados como tais. Vale o princípio. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, diga, irmão, Deusinho é. Foi posto sobre nós. Aleluia. Está sobre você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre você. O Espírito Santo já desceu sobre você. Eu vou perguntar: o Espírito Santo já desceu sobre você? A Bíblia diz: quando o Espírito desceu, Ele derramou poder. E não diz que foi derramado 5%.
ou 10%, ou 15% do poder. Diz que foi derramado o poder. O poder. Qual? Aquele que Deus usou para fazer tudo o que Ele fez. O poder. Eu vou ficar hoje só na introdução. Não vou adiante. A segunda coisa que eu queria dizer na introdução é que nós precisamos fazer uma distinção. Veja, dentro do seu coração, você precisa fazer uma distinção entre autoridade e poder. Em alguns lugares da Bíblia, você vai encontrar essas duas palavras praticamente como sinônimo, que significam a mesma coisa. Em alguns lugares você vai achar: quem tem autoridade tem poder, como se fossem a mesma coisa. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia deixa claro que há uma distinção. No nosso relacionamento com Deus, há uma distinção entre autoridade e poder. Todos nós, quando abraçamos a fé no Senhor Jesus, recebemos autoridade. Todos nós. Autoridade sobre tudo. Nós passamos a ser governantes da terra. O povo de Deus tem autoridade para governar todas as coisas. E fomos, inclusive, a Bíblia diz, fomos chamados para governar com a autoridade que a gente deu. Autoridade como crentes, como filhos e filhas de Deus. Recebemos isto. Poder é a habilidade de fazer a autoridade funcionar a qualquer custo. Poder é a capacidade que o crente tem de fazer valer sob qualquer circunstância a autoridade que ele tem. Você consegue perceber a diferença entre uma coisa e outra? Eu tenho como guarda municipal ou como guarda de trânsito, eu tenho autoridade para chegar no meio da rua. Estou fardado, eu fiz um curso, eu recebi qualificação, eu sou um policial militar, eu tenho autoridade para parar no meio da rua, levantar a mão e mandar um carro parar. Eu sou um policial militar, eu tenho autoridade para, vendo uma casa sendo invadida, me levantar contra aquela pessoa que está invadindo a casa, aquele ladrão, e ordenar que ele cesse aquilo, que ele se deite no chão, porque eu vou algemá-lo e levá-lo para a delegacia. Eu tenho autoridade para fazer isto, como policial. Agora, o sujeito que está assaltando a casa, ele pode estar armado também, e quando eu dou voz de prisão, ele pode se virar para mim e descarregar a pistola dele. Antigamente era 38, né? Agora estou mais moderno, agora é a pistola, né? Agora ele pode descarregar a pistola contra mim e me matar. Embora eu tenha autoridade para executar essa tarefa, ela não me dá garantia de realizar a minha tarefa. Você está me entendendo? Eu tenho autoridade para parar um automóvel, mas o sujeito, por N razões, pode não querer parar e passar por cima de mim, embora eu tenha autoridade para mandar ele parar.
Poder é a habilidade espiritual que o crente tem de fazer valer a sua autoridade. Poder é a habilidade que o crente tem de fazer valer a sua autoridade. Eu digo para um demônio, eu como crente, tenho autoridade para mandar sair um demônio da vida de alguém? Claro que sim. Eu recebi a Jesus agora e acabei de entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu tenho autoridade para me virar para o lado e ter uma pessoa endemoniada. Eu posso ali mandar o demônio sair? Posso. O demônio não vai fazer nada contra mim? Sim e não, depende do poder para fazer valer a minha autoridade. Você está me entendendo? Autoridade e poder. Nós temos essas duas coisas? Sim ou não? Nós temos, irmão. A Bíblia diz claramente que nós temos tanto a autoridade quanto o poder. A Bíblia diz, acabamos de ler aqui em Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se o Espírito Santo desceu sobre a vida do crente, ele tem poder. Ele tem. Eu e você temos poder de Deus para fazer qualquer coisa. Impressionante isso, irmão. Que coisa extraordinária. Autoridade e poder estão sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Nos foi dado gratuitamente, diz a Bíblia, no amado, o Senhor Jesus. Está sobre você. Isso está sobre você. Bata no seu peito, você que é filho e filha de Deus. Bata no seu peito agora e diga: autoridade e poder estão sobre a minha vida. Você é capaz de dizer isso? Por que o pastor falou para falar? Porque embora estejam presentes na nossa vida, nós vamos ver mais adiante que o poder se manifesta pela nossa boca. O poder se manifesta na boca. Aleluia. Portanto, eu já estou dizendo aqui antecipadamente, né? Crente de boca fechada não exerce poder nem autoridade. Crente de boca fechada vai ser manipulado pelo adversário. Crente de boca fechada na fé, provavelmente, isso vamos deixar mais para frente, mas crente de boca fechada, provavelmente, ele está se movendo nas suas emoções e nos seus sentimentos. Porque na vida do crente, quando as suas emoções e os seus sentimentos naturais, por força das circunstâncias, tomam conta dele, ele não consegue exercitar sua autoridade por meio do poder. Já está provado por N situações da nossa vida, que quando as emoções e os sentimentos tomam conta da gente, a primeira coisa que a gente faz é fechar a boca da fé. E vem o lamento, vem a reclamação, vem a tristeza,
vem a murmuração, vem todo tipo de coisa na boca, menos a fé. Lembram-se quando nós falamos sobre isso? Que a alma precisa ser transformada, ela não pode nos dominar. Quem tem que nos dominar é a autoridade e o poder de Deus que estão em nós. E isso não se manifesta de outro jeito, senão pela palavra de Deus em nós. Em nós. Você quer ter uma base do quanto a autoridade e o poder de Deus tem se manifestado na sua vida? Observe o que você fala. Observe como você reage diante das circunstâncias. Observe como você se posiciona diante dos fatos pelos quais você passa. E você vai perceber quem é que está governando a sua vida. Esta semana tive uma conversa com um irmão, uma conversa muito bacana, muito profunda, muito legal. E eu estava ministrando na vida dele, ele falando sobre as circunstâncias, ele dizendo que o que ele estava vivendo e as decepções pelas quais ele passou tiraram a energia dele. E eu, pela graça de Deus, consegui ajudá-lo a ver que o que ele estava passando eram experiências na sua alma. E que a boca dele estava falando das experiências da alma dele. Eu disse, a sua boca precisa começar a falar das suas experiências da fé. A sua boca precisa parar de falar da sua alma. E hoje o povo quer psicólogo para tudo. Porque a boca precisa falar da sua alma. Mas Deus diz que a autoridade e poder se manifestam pela boca do Espírito, pelos olhos espirituais. Então, fazer valer o nosso homem interior, como diz a Bíblia, e não o homem exterior, é o desafio da vida cristã, irmão, é o nosso desafio. Porque autoridade e poder não se manifestam pelas virtudes do homem exterior. A autoridade e poder do Espírito Santo se manifestam pelas virtudes do homem interior. Eu preciso fazer essa distinção entre essas duas coisas. Elas são necessárias. A segunda coisa que eu queria dizer ainda, antes de encerrarmos, vou deixar o ponto 3 para a próxima vez. Qual é a utilidade deste poder? Qual é o objetivo deste poder que o Senhor colocou sobre a igreja? É para bagunçar o coreto da terra? E fazer o que a gente quiser com o poder? Não. Porque nem mesmo Deus, podendo fazer tudo isso com o seu poder, não o faz. Ele poderia pulverizar você agora? Poderia, mas não o faz. Ele tem poder para isso, mas não faz. E não faz porque ele exercita o poder e a autoridade que tem dentro de um propósito. E a autoridade e o poder do Espírito Santo na nossa vida precisam se manifestar dentro de um propósito. Há um alvo no coração de Deus para que ele exercite a autoridade e o poder dele. Deve haver um alvo na nossa vida para exercer a autoridade e o poder que ele colocou sobre nós. Deve haver um alvo. Deve haver um propósito da parte do Senhor.
Ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. O objetivo que o Senhor Jesus tem, com a autoridade e poder que Ele põe em nossas mãos, é que a presença dEle, o amor dEle, a salvação dEle, a graça dEle, o poder dEle no Evangelho, é para ser manifestado. Não é para destruir, nem fazer brincadeiras com a vida de ninguém. Não é para fazer coisas sobrenaturais para impressionar e demonstrar qualquer tipo de coisa. Não. Autoridade e poder estão canalizados, orientados para manifestar no mundo aquele que pode transformar o mundo. Autoridade e poder estão canalizados e foram canalizados para transformar a minha vida. Autoridade e poder foram canalizados pelo Senhor para transformar a minha família. Autoridade e poder foram canalizados para mostrar para a humanidade quem é esse que se diz Criador do céu e da terra. Isso tudo foi dado para mostrar Ele. Porque o ser humano, por causa do seu pecado, se escondeu de Deus e não pode mais enxergar a Deus. Então agora a humanidade vai enxergar a Deus e o seu grande amor e a sua salvação por meio da igreja que entende esse propósito. Esse poder e autoridade se manifestam quando nós queremos fazer discípulos de Jesus, de nós mesmos e das outras pessoas que estão à nossa volta. Jesus quer fazer discípulos de todas as nações. Esse poder e autoridade foram colocados sobre a igreja para nós devolvermos para Jesus o que é de direito dele. Uau! Poder e autoridade estão aí, diz a Bíblia. Estão aí, diz a Bíblia, para manifestar a pessoa de Jesus. Quem é Ele? Poder e autoridade estão aí para fazermos discípulos em todas as nações. Poder e autoridade estão aí sobre a nossa vida, para que seja devolvido a Jesus o que foi roubado dele, pelo Satanás. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 25, porque convém que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Que privilégio eu e você temos de podermos viver dessa maneira. Que grande honra Deus concedeu a mim e a você de poder viver assim. É uma honra. É uma honra poder experimentar isso na sua vida. Eu queria parar por aqui, para a gente orar um pouco. Na minha próxima mensagem, eu queria compartilhar com vocês como que esse poder se manifesta. Ele está sobre nós, mas como ele se manifesta? E a Bíblia fala de maneira muito bonita sobre isso.
Você gostaria que esse poder se manifestasse mais em você? A Bíblia diz que quando o poder cai sobre a gente, ele revoluciona a gente. Se você continuar lendo ali em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito caiu sobre aqueles 120 primeiros cristãos, eles já não eram mais os mesmos. Eles causaram uma revolução entre si. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles, quebrou todas as referências deles. Quebrou todos os paradigmas deles. E eles já na primeira reunião já causaram um impacto enorme na cidade de Jerusalém. Porque a alegria dentro deles foi transbordante. Eles estavam numa alegria de poder estar com o Senhor, para o Senhor. Encheu eles. Eles ficaram transbordantes. Esta manhã, o convite do Senhor para mim e para você é de permitirmos que esse Espírito que desça sobre nós intensamente. E que se manifeste, para se manifestar na nossa vida, a grandeza do seu poder, para realizar coisas tremendas, uns nos outros, uns para os outros e para o povo todo que vive à nossa volta. Que coisa maravilhosa. Eu queria convidar você para ficar de pé, se você pode. E como nós já entramos na fase verde, você sabia? Essa semana nós entramos na fase verde aqui em São Paulo. E a fase verde já pode algumas coisas que não podia antes. E eu queria convidar aqui agora você, se você quer, numa atitude de dizer: Senhor, eu desejo isso sobre a minha vida intensamente. De você vir aqui na frente e dizer isso para o Senhor aqui. Nós não vamos tocar uns nos outros, nós não vamos pedir para você orar por ninguém. Mas eu gostaria de perguntar se você não quer dar um passo de dizer para o Senhor, assim, vindo aqui na frente: Senhor, eu quero viver essa experiência intensamente na minha vida. Eu quero que a autoridade e o poder se manifestem na minha vida, na minha família, naquilo que eu sou, naquilo que eu vivo. Aleluia. Querido e amado Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela presença do Espírito Santo entre nós, pela gloriosa graça do Senhor operando nas nossas vidas. Quero, Senhor, te exaltar e te bendizer, e dizer para ti esta manhã: tu és santo, santo, santo. Tu és tão maravilhoso sobre nós. E nós estamos vindo, Senhor, na tua presença, que hoje de manhã dizer para ti que nós não temos outro bem senão o Senhor. Nós não possuímos outra coisa senão o Senhor. Nós não queremos outra coisa senão o Senhor. O Senhor é tudo que a gente tem. Não sobra nada senão o Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é maravilhoso na nossa vida.
eternidade, Senhor. E nós viemos aqui dizer para Ti novamente, Pai, em nome de Jesus, faz de novo, Senhor. Faz de novo isso na nossa vida. Nós somos incapazes de produzir essas coisas. Só o Senhor pode produzir isso. Oh, Espírito Santo, vem com poder. Oh, Espírito Santo, enche a nossa vida. Oh, Espírito Santo, faze-nos transbordar em Ti, Senhor. Nossa alma é sedenta, é sequiosa de Ti, Senhor. Passa aqui de novo, Senhor, como Tu fizeste lá com os irmãos em Atos capítulo 2. Como Tu já fizeste diversas vezes ao longo da história. Toca em nós aqui, Senhor, passa por nós. Espírito Santo, Tu que habitas dentro de nós, passa pela nossa vida. Toca-nos, Senhor, intensamente em nosso espírito. Toca, Senhor, no nosso espírito e produz, Senhor Deus, dentro de nós as Tuas obras. Realiza, Senhor, os Teus feitos na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor mate a nossa saudade de quando passávamos com alegria. Como diz o salmista, quando passávamos em grupos, vendo as Tuas grandes manifestações. Eu creio que elas estão sobre nós. Eu creio que elas estão chegando, Senhor. Porque o Senhor diz que quando o nosso espírito se toca e se move por algo que estamos orando, é porque aquilo está chegando sobre nós. Eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, que sobre nós o Senhor está trazendo uma nova unção. O Senhor está renovando a Sua unção. O Senhor vai fazer passar sobre nós e pelo meio de nós as manifestações poderosas do Teu reino. Senhor, Senhor, a Tua santidade vai voltar ao coração da Tua igreja. O Teu povo vai voltar a temer o pecado novamente, Senhor, a querer andar em santidade. O Teu povo, Senhor, vai ver os milagres acontecendo nas suas vidas. Nós cremos, Senhor, que o Teu povo vai corrigir a sua vida e vai andar de maneira íntegra diante de Ti. Nós estamos crendo, Senhor Deus, que o poder do Espírito Santo vai produzir em nós uma sensibilidade espiritual fora do comum. Nós cremos, ó Pai, que o enchimento do Teu Espírito Santo vai nos encher de amor, de compaixão, de ousadia. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que está sobre nós o Teu poder de cura, que está sobre nós o Teu poder de libertação, que está sobre nós, ó Pai, o Teu poder para fazer milagres. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que no nosso meio voltará a acontecer aquilo que a Sulamita falou do Elias, quando o seu filho foi ressuscitado. Ela disse: agora eu sei que a palavra de Deus está na tua boca. Agora eu sei que tu és um servo, uma serva de Deus, porque a palavra dele está na tua boca. Pai, em nome de Jesus, nós te oferecemos o nosso coração, a nossa vida, e declaramos aqui esta manhã
que a tua presença é a alegria do nosso ser. Eu quero pedir, Senhor, que seja restaurado no nosso coração todas as coisas que estão no teu coração para a nossa vida. Pai, eu creio e confesso aqui esta manhã que o ânimo, a alegria de te servir, de fazer a tua vontade, de celebrar o teu nome, de nos reunirmos, de estarmos juntos, de proclamarmos o teu nome, de vivermos o Evangelho, de trazermos pessoas para ti, de cuidarmos dela, tudo isso está sendo restaurado dentro de nós em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, pelo teu nome, que tu tragas, eu quero pedir isso de maneira especial, que tu tragas sobre algumas pessoas da igreja. Eu sei que não precisa ser sobre todos, mas que tu tragas sobre algumas pessoas da igreja um peso de oração, um peso de urgência, um peso de necessidade, para que seja gerado o filho que precisa nascer no nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Pai que para algumas pessoas aqui da igreja o Senhor dê a capacidade de suportar as dores de parto, porque está para nascer algo no nosso meio. Eu tenho certeza, Senhor, que não é vento, mas é o seu coração que está se manifestando no nosso meio. Oh, Shelera Havaragarides, Genehira Bulai, Sheikula, Sheikula, oh, Sheikula Habesh, Genuralereva, Shoyado, 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 Ikanderia Shoyada. Aleluia, aleluia, Sheikada, Rekandri Maluia, Koredebesh, Iacondetebabes. Oh, Espírito Santo de Deus, toca em nós, toca em nós, toca profundamente em nossa alma, Senhor, toca profundamente em nosso espírito, toca profundamente em nossos corpos, Senhor, para que a tua vontade maravilhosa encha as nossas vidas no nome de Jesus, Pai. Submetemos-nos a ti, Senhor, submetemos-nos a ti, Senhor, e agiremos com ousadia como tu tens nos ensinado. Agiremos, Senhor, com misericórdia e com compaixão, cheios de amor e ousados na tua vontade, para que seja manifestado no nosso meio a tua doce, agradável e perfeita vontade. Rios de água viva, rios de água viva, nós te chamamos para cá. Rios de água viva, terra, em nome de Jesus, brote água, terra, brote água e faça do deserto um jardim, faça do deserto um jardim florido e abençoado, que nós somos o teu jardim, Senhor. Cheia Luruá, terra, em nome de Jesus, brote água, para que nasçam flores, para que nasçam plantas, para que nasçam árvores, para que nasça alimento, brote alimento para o povo do Senhor, águas vivas que saem do trono de Deus, descerão sobre nós, do limiar da porta da casa do Senhor, que dá para Monte Mor, saem águas que descerão pelas colinas e alcançarão cada casa, cada lar, cada pessoa, alcançarão nossos bairros, nossas ruas. E este lugar
para ouvir o barulho das águas que estão vindo sobre nós. Eu ouço barulho de muitas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E elas vêm para nos inundar, elas vêm para lavar, arrastar a imundície, arrastar o pecado para longe, limpar e preparar a terra e irrigar este lugar, para que dê peixe no rio que se seca, para que produza relva e produza plantas abundantes do Senhor. E nós seremos o jardim do Senhor, plantado entre rios abundantes, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, enche-nos e capacita-nos no teu doce e maravilhoso amor. Aleluia. Eu levanto a minha mão sobre você esta manhã e com ousadia, por causa da autoridade que foi dada a mim e por causa do poder do Senhor que está presente, eu abençoo você esta manhã em nome de Jesus e declaro sobre a sua vida tempos de alegria e de prosperidade, tempos de transformação, tempos de cura. Declaro sobre você que a água do Senhor vem para limpar a sua vida, para transformar a sua vida, para executar na sua vida o plano maravilhoso do Senhor. Não tenha medo de se submeter ao Senhor e à sua palavra, a correção, a limpeza e a direção da sua palavra, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável e vai produzir a grande manifestação do poder dele por meio da autoridade que nos foi dada. Em nome de Jesus, sobre você, tempos de graça, tempos de transformação. Marque este dia na sua agenda, porque sua vida está sendo transformada, sua família está sendo transformada, sua casa e sua cidade estão sendo transformadas, porque vem sobre nós a abundância do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós temos a sua promessa de que Ele fará de novo, em nome de Jesus. Receba sobre você, sobre sua casa, sobre o seu ministério e sobre sua cidade. Receba a bênção do Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. E o Deus que abençoou a tua entrada